Palavra 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Desde criança conhece as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O assunto hoje é a Bíblia. Conhecimento da Bíblia. O ser formado pela Escritura. O apóstolo São Paulo, bispo, está se dirigindo a Timóteo. Timóteo, ele era jovem quando ele foi já presbítero da igreja, que é padre. Ele também é um santo, São Timóteo. Paulo vai dizer, desde criança você conhece as Escrituras Sagradas, ou seja, as Escrituras para você, meu caro, elas são algo familiar. Não é como aquela estranha que passa na rua e você não olha na cara nem dela e ela também não olha na sua cara. Vive, né, não conhece, é estranho e por isso um não cumprimenta o outro. A Escritura não era uma estranha para Timóteo. A Escritura não era um alienígena para Timóteo, a Escritura era familiar, não era algo de outro planeta. Está na hora de, para nós, a Escritura não ser mais um bicho de 7 cabeças, não ser mais um quebra-cabeça indecifrável, um enigma, mas está na hora de nós conhecermos a Escritura como algo familiar, como quando Santo Agostinho abriu a Bíblia. Ele chegou em casa, a voz pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele foi abrir e caiu exatamente um texto de Romanos que veio de encontro a Santo Agostinho. E ele sentiu que aquela palavra era a palavra de alguém familiar. Parece que me conhece há tanto tempo. Quem está falando comigo, ele não conhecia quem estava falando com ele. Esse familiar. É 2 Timóteo 3, 15 em diante. A Escritura para nós tem que ser assim, alguém que eu convivo, algo que não me é nem um amigo, mas que tem o mesmo sangue, é família comigo, eu sou uma só família com a Bíblia. A Bíblia é um patrimônio católico. Você ser profundamente conhecedor de Bíblia e falar de Bíblia e memorizar versículos da Bíblia e decorar a Bíblia não quer dizer que você é protestante por causa disso, não está protestantizada essa pessoa. A Bíblia é um livro criado pela Igreja Católica. A Bíblia é um livro compilado pela Igreja Católica, selecionado os textos que estão aqui pela Igreja. Quando a Igreja encontrou a Bíblia, não eram só esses livros, eram outros livros a mais que a igreja tacou fogo, porque a igreja é uma mãe. Se você, mãe, você encontra escritos nefastos nas coisas do seu filho, o seu filho ainda é pequeno, não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, você pega aqueles escritos nefastos e você taca fogo. Você taca fogo, põe fogo, você não quer nunca que o seu filho tenha contato com uma literatura dessas. Então a igreja, como mãe, ela queimou os outros livros que ela encontrou e ela ficou com estes do Novo Testamento, 27, a coleção do Novo Testamento está completa e é igual em todas as Bíblias. Porém, nas Bíblias dos Testemunhos de Jeová falta pedaço, falta parte, versículos adulterados, que nas demais Bíblias não estão assim. A tradução deles é a tradução do Novo Mundo. Uma vez eu trabalhava numa loja e um homem comprou uma Bíblia grandona, Jerusalém, grossa, e eu falei, o senhor é católico, porque essa tradução é católica. E ele disse, não, eu sou pastor protestante. É que essa tradução ela é mais parecida com o original, e ele estava comprando uma Bíblia de R$100, Jerusalém, grande. Eu vou pegar os textos, vocês não vão pegar. Você quis colocar nesse exemplo que o protestante vai beber na nossa fonte, né? Protestante, não, né? Isso, vai beber isso. Tu tem que estudar patrística, tem que estudar a história da igreja, para saber como chegou no protestantismo. Passa pela história, eles chamam Agostinho de Hipona, eles admiram Santo Agostinho, testemunho, eles gostam também muito, alguns de Santo Tomás de Aquino, eles leem. A Escritura Sagrada
Então eles reconhecem que o depósito da fé é na Igreja Católica. Eles admitem assim, que a Igreja Católica, na cabeça deles, se deturpou. Então eles vão procurar outra denominação para eles. Mas continuando aqui. Hebreus 5:11 em diante. A esse respeito teríamos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo já devíeis ser mestres. Contudo, de novo necessitais que alguém vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite, em lugar de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender o ensinamento do que é justo, porque é ainda criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. O autor da carta aos Hebreus, os autores sagrados da Bíblia se chamam agiógrafos. Ele vai dizer que, a julgar pelo tempo, os hebreus deveriam já ser mestres, mas eles ainda necessitavam que alguém ensinasse para eles o engatinhar e o abecedário da palavra de Deus, porque eles não tinham formação na palavra. A falta de formação na palavra faz a pessoa andar atrasada, faz a pessoa se atrasar. Ela fica um relógio que está atrasado. Aqui é dito que foi necessário dar aos hebreus leite. Leitinho é alimento para crianças de 1 ano, de 2 anos, recém-nascido. Mas vai você, adulto, marmanjo, se alimentar só de leite para ver se você aguenta. Você não aguenta. O seu organismo exige um alimento sólido, uma solidez de alimento, um alimento mais forte, um alimento pesado que te sustente. Então, o organismo espiritual, porque temos um organismo físico e um organismo espiritual, ele precisa ser alimentado através da palavra. E quando eu digo palavra, eu quero dizer, em primeiro lugar, a Bíblia. A liturgia das horas é feita, grande parte dela, com a Bíblia. E a liturgia das horas é para todos os consagrados, sejam eles de vida, de aliança em nova comunidade, sejam religiosos ou padres em outras. Todos esses que têm votos, eles devem fazer a liturgia das horas, é um alimento. Ou seja, a liturgia tirou os textos bíblicos. A Bíblia é um alimento cotidiano. Se eu não como a Bíblia, o meu organismo vai passando os dias, as horas, e eu vou só leitinho. Vai ficando deficiente o meu organismo. Precisa do alimento sólido, que é a Escritura. Também disse, desde criança você conhece, Timóteo, as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria. O homem que lê a Bíblia, que lê a Escritura, é um homem sábio. O homem que medita a Escritura. Lá no Salmo 119 é dito, o maior salmo da Bíblia, 118, 119, diz: a vossa palavra, a vossa lei, Senhor, me fez mais sábio que todos os meus mestres. Sou eu que ensino os anciões. Por quê? Porque rumino a Escritura. Porque a Escritura é para mim motivo de deleitação, de delícia. Exemplos de como que a Bíblia vai ser uma sabedoria. Sabe quando você quer ter uma direção espiritual? Estou precisando de uma direção espiritual, não sei o que eu faço, estou me sentindo num labirinto, estou num beco sem saída. Pois bem, a Sagrada Escritura tem a sua resposta, a Bíblia tem a sua resposta. Exemplo, você está no meio de pessoas, pode ser colegas no seu serviço, pode ser colegas que você tem, ou pode ser até mesmo a sua família, seus familiares que não são muito da igreja, e de repente começa um assunto de besteira. Ai, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Estou sem direção, me dá uma direção, Bíblia. São Francisco de Assis dizia: quem lê a Bíblia pede conselho a Jesus Cristo. Lê o Evangelho. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Começou a conversa de besteira, lá em Efésios 5:3, a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos.
Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças, pois ficai bem certos. Nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é um idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Começou a conversa da imoralidade. O que a Bíblia te aconselha? Não se faça nem menção entre vós. Não basta só eu tapar os ouvidos e continuar na roda da imoralidade. Eu vou ter que, se não dá para cortar, se não dá para corrigir, se não dá para mudar de assunto, eu vou ter que virar minhas costas e ir embora. E deixar a conversa imoral rolando entre eles. Mas que eu demonstre que eu não gostei. E que comigo não vai ser assim. Comigo não vai ter imoralidade. Pois ficai bem certos. Versículo Efésios 5:5. Nenhum libertino ou impuro herdará o reino de Deus. São pecados contra a castidade graves. E você começa a trabalhar. Vamos ver onde é que tem mais sabedoria na Sagrada Escritura. Conselhos de direção espiritual na Sagrada Escritura. Você está no seu emprego, empregado. E no seu emprego tem muita gente que está contaminada. Você percebe pelas conversas, pelos assuntos, pelos ambientes, pelas vestes, por tudo. Você percebe. E agora, Senhor, será que eu vou ter que me isolar? Estou um peixe fora d'água. O que eu faço? Então você vai lá na palavra de Mateus 10:11, onde Jesus diz: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno, e permanecei com ele até a vossa partida. Em qualquer cidade ou povoado que você entrar, ou em qualquer empresa multinacional, ou serviço, trabalho que você entrar, procurai saber quem ali é digno. O que é uma pessoa digna? É que não fala palavrão e não fica com essas pornografias nas conversas. Malícia, né? Com malícia. Então você procura essa pessoa lá no seu ambiente de trabalho e permaneça com ele até a vossa partida. E se una com essa pessoa, pronto. Você não está mais sozinho. E se não tiver essa pessoa? Mas tem, geralmente tem. Se não tiver, antes só do que mal acompanhado. O ditado já fala, mas geralmente tem essa pessoa. Até sua partida, e se começar a ser perseguido? Continua com a pessoa. Não, então até... Deixa ela ter xixi. Não fez. Até a partida, até você sair do emprego, até o emprego te mandar embora. Mas ele tem que dar aviso prévio se for te mandar assim. Aí a pessoa vai se preparando. Outro exemplo é: estou pecando gravemente. Pensa a pessoa: estou pecando gravemente, Senhor, eu estou caindo repetidamente em um pecado grave, socorro, me ajuda. Ou pode ser um pecado venial, que você quer se livrar, mas repete. E agora, Senhor, eu preciso de uma saída, de uma luz. A luz está na Bíblia também, para você se livrar desse pecado constante. Esse pecado que está te atrapalhando, é um empecilho. A palavra agora está em Marcos 9:45. Marcos 9:45. Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um só olho do que tendo os dois ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. O que Jesus está dizendo? Você está caindo em um pecado, essa falta, e se repete, e repete hoje, e repete amanhã, e repete depois. E Jesus está dizendo, mas ela tem uma raiz. O que está te levando a pecar? É o olho? É o braço? É a perna? Qual é a ocasião que está te levando ao pecado? Corta ela e arranca fora a ocasião. Mas o Senhor está dizendo, vai ser como arrancar um membro seu fora, vai doer tirar essa ocasião, arrancar ela fora. Vai doer como cortar um dedo. Né? Vai te contrariar, vai exigir um sacrifício, vai exigir penitência, arrancar a ocasião. Mas mais ainda, investiga a raiz do teu pecado.
Todos os pecados do mundo foram agrupados em torno de 8 polos, chamados pecados capitais. Todos estão agrupados em torno desses polos. Esses são as raízes. Então, com certeza, seu pecado provém ou da preguiça, ou da luxúria, ou da avareza, ou da ira, ou da gula, ou da inveja, ou do orgulho, ou da vaidade. E depois que eu achei a minha raiz, o que eu faço? Aí você vai lá para os padres do deserto, ao conhecimento, à formação. Os padres do deserto desenvolveram uma doutrina de remédio espiritual para todas essas enfermidades espirituais, os pecados capitais. Então, para a assídia, preguiça, existe um remédio, existe a terapia da assídia, que tem lá enumerado o que você aplica em cima da assídia. Porque você ataca a raiz, você arranca a raiz, e todos os outros brotos que ela está dando vai tudo de uma vez. Quer ver pecados que provém da assídia? Omissão, deixar para amanhã, chama-se procrastinar. Ai, amanhã eu faço. Ai, depois eu rezo. Ai, daqui a pouco. Procrastinação. A moleza do corpo, quando você se deixa levar por ela, se abate. Preguiça de fazer as atividades espirituais, exercícios de devoção, oração pessoal, santa missa, leitura bíblica, provém da assídia. E se você ataca direto a raiz, todos os outros ramos caem por terra. Da ira, a irritação, a vingança, as brigas, o bate-boca, a discórdia, a discussão, o querer revidar, tudo isso provém da ira. Se você corta a ira, você corta tudo isso. Um dos remédios para a ira é o silêncio. Silêncio, como Dom Bosco dizia, enquanto o coração está agitado, a boca está fechada, fecha a boca, deixa o coração amansar para depois abrir a boca de novo. E os padres do deserto, juntando a Sagrada Escritura com o conhecimento dos santos, das santas, a tradição da igreja, o magistério católico, nós temos aí uma doutrina de remédio espiritual, de avanço espiritual, de crescimento. Para cada doença espiritual tem o sua respectiva terapia, que consultando os padres do deserto você acha. Então, sabedoria. Outro exemplo de sabedoria bíblica, quero falar com alguém e me abrir. Com quem que eu vou me abrir? Tem alguns livros na Bíblia chamados livros sapienciais, que são os livros da sabedoria. Olha o que o Eclesiástico vai dizer. Ele é um deles, o Eclesiástico. Sobre você se abrir com alguém. 6:6. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro um entre 1000. Em outra tradução está assim, se dê bem com todos, mas escolha um entre 1000 para confidenciar o seu coração. Se dê bem com todos, você se dá bem com todo mundo, mas não é todo mundo que você vai falar da sua vida, que você vai expor as suas fraquezas, os seus pecados, as suas lutas, suas provas, porque você nunca sabe quem é o lobo na pele do cordeiro, quem é que vai te dar o bote, você não sabe, quem é que vai usar o que você está falando contra você, quem é que vai espalhar, quem é que tem língua solta, porque na hora de você falar, você não conta para ninguém, todo mundo na curiosidade, eu não conto, mas eu quero saber, me fala. Você fala, depois a pessoa não aguenta. Às vezes não é nem por maldade, ela apenas não aguenta, ela não tem ainda essa virtude de discrição, de silêncio, e ela acaba soltando. Por isso, apenas um entre 1000 para ser o conselheiro. E também não é todo mundo que vai saber te dar uma palavra boa. O Eclesiástico tem uma parte dele que diz assim, você vai falar de emagrecimento com quem é obeso? Vai falar de trabalho com o preguiçoso? Vai falar de honestidade com o desonesto? Não. Você vai falar com aquele que já provou que a conduta dele está seguindo naquilo. Então, se você quer saber como emagrecer, você vai consultar quem já emagreceu. Não quem ainda não emagreceu, entendeu? Se você quer construir uma casa, você vai consultar o pedreiro, não a pessoa que nunca pôs um tijolo em cima de um cimento. Se você quer saber de saúde física, você vai consultar um médico. Saúde mental, psiquiatra. Se você quer saber agora de saúde espiritual, você vai falar com pessoas espirituais. Entende? Cada área tem o seu, aquele que eu posso consultar. Esses são exemplos de como a Sagrada Escritura ensina sabedoria para nós. Saídas do beco escuro, saídas do labirinto.
E Paulo ainda disse que toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar. Ou seja, a inspiração da Sagrada Escritura, quem escreveu a Sagrada Escritura não foi só a mão do homem, mas foi a mão do Espírito Santo com o homem, os dois juntos. Teve a parte humana e teve a parte divina, como a Ave Maria. A primeira parte revelada nas Escrituras é divina, a segunda parte o homem que fez, como Jesus. Jesus 100% Deus, 100% homem, no mesmo lugar. Assim também a Bíblia é obra de Deus e obra do homem, no mesmo livro, a Bíblia. Quer dizer que se eu seguir o ensinamento, eu não vou tropeçar, porque eu não vou seguir algo enganoso, eu vou seguir algo seguro, algo forte. E a primeira pessoa que precisa ser ensinada, porque diz toda Escritura é útil para ensinar. A primeira pessoa que eu preciso ensinar sou eu mesma. Eu tenho que me ensinar. Eu tenho que saber ensinar para mim. Eu tenho que saber instruir a mim. Eu tenho que saber aprender de mim. Para dizer um pouco sobre ainda a sabedoria, né, o conselho que a Escritura dá, teve uma moça que entrou numa igreja e ela era tradicional, da linha tradicional. Então, sem palmas na missa, tudo certinho, do jeito que a igreja pede. Porém, o padre lá era da TL. Padre que fazia umas arruaças no meio da missa, umas coisas doidas. E ela começou a bater de frente com o padre, falar que estava errado, e até mesmo chegou a denunciar ele para o bispo. Ela não se atentou a um conselho da Escritura que diz assim, que Jesus deixa crescer o joio e o trigo no mesmo terreno. E se você vai tentar arrancar o joio antes do tempo, você corre o risco de também arrancar o trigo. Na verdade, por enquanto, era para ela ter convivido ali com o joio que estava naquele lugar. Não era daquela maneira, tentando enfrentar o padre, com aquelas denúncias que ela ia tirar o joio. E de fato isso aconteceu, por ela ter tentado arrancar o joio, o ruim, ela acabou sendo arrancada, o bom trigo acabou sendo arrancado, expulsa, né? Enfim. Então ela acabou não seguindo um conselho bom da Escritura. Também diz que toda Escritura ela é boa para repreender. Você sabe que de vez em quando precisamos repreender uns aos outros, admoestarmos. Mas como eu vou admoestar o meu irmão? Aqui a própria Sagrada Escritura vai me ensinar. Tem uma regra lá chamada regra da hermenêutica, que diz a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, pegando no Evangelho de Mateus 18:15, Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Corrige teu irmão a sós, não corrige teu irmão na frente de todo mundo, não corrige o irmão para fazer ele passar vergonha, para constranger, para as pessoas da rua escutar, para as pessoas de fora ouvir, mas sozinho. Se ele te ouvir, amém. Se não te ouvir, você pode tomar uma pessoa que viu que você está correto, que vai te ajudar nessa correção. Se não te ouvir, diz, comunica a igreja. Por exemplo, está lá num grupo e a pessoa do grupo está fazendo alguma coisa errada. Você chama ela à parte. Se ela não melhorar, você chama o coordenador junto. Se ela não melhorar, chama o padre. Comunica a igreja, o padre. Entende? É isso que a Escritura está falando. Irmã, posso falar uma coisa? Diga. Mas aí, antes de você tomar essa posição humana, que tem que ser tomada, é importante a gente fazer um momento de adoração um dia antes, né? Entrar assim em comunhão mais com Deus. Pedir a força de Deus sobre nós para que seja Ele que toque na pessoa, porque se for só o nosso humano, às vezes não vai tocar na pessoa. Então, aquilo que está, o sobrenatural sobre você, da adoração que você fez, a missa que você entregou, vai exercer um poder sobrenatural na pessoa, que a pessoa, mesmo querendo negar, ela vai acabar cedendo. Vai acabar. Gálatas 6. Estou perguntando, né?
Que Gálatas 6:1, isso, orar antes, adoração, eucaristia, isso é preparação espiritual, muito bom. Para ir antes para a batalha, né? É. E também Gálatas 6:1 diz assim, se algum irmão for surpreendido numa falta, vocês que são animados pelo Espírito, corrigiu em mansidão. Então, diz para corrigir, mas em mansidão. Sempre em mansidão, nunca com aspereza, com brutalidade, nada disso. Com aquela raiva, evitar corrigir assim. Porque aí já é uma ação do demônio, já, né? É uma brecha, que a pessoa pode se irritar também. E mesmo você com a razão, ela pode ficar contra. Então é bom sempre na mansidão. Assim, o demônio pode levar os dois por quê? Pro pecado, né? É, pro pecado. Aumentar mais o pecado do outro e fazer o que estava na graça cair no pecado também. Isso mesmo. Também diz a passagem que a Escritura é útil para formar na justiça. O que é formar? É dar forma. Formação tem dois sentidos. Dar forma a algo ou instrução. Isso é uma formação, uma instrução que eu estou recebendo ou dando forma. A Bíblia diz em Jeremias 18 que você é o vaso e Deus é o oleiro. O oleiro é o profissional que confecciona vasos de barro, que mexe com barro. O barro, ele não tem valor nenhum. Tem muito barro quando nós andamos na rua. Ninguém está brigando e se matando para ter aquele barro, porque, vou ter o barro da rua, eu vou ficar mais rico. Não. Mas, se você pegar aquele barro e colocar na mão de um bom profissional, que é o oleiro, ele vai saber manusear o barro para tornar o barro um objeto até sagrado, para tornar um barro um objeto desejável de você ter na sua casa. Genice? Como um vaso, como uma bacia, ele vai dar a forma, ele vai pôr uma forma agradável, que as pessoas vão ver utilidade naquele barro. Mas isso acontece com o barro se ele for posto na mão do oleiro. Assim é conosco. Se você estiver na mão da Bíblia, porque Deus vai te modelar pela Bíblia, te confeccionar esse vaso pela Bíblia, te dar os ajustes finais pela Bíblia, então você vai tomar uma forma adequada, a forma que o Senhor quer. Tudo consultar a Bíblia. Será que eu estou em comunhão com alguma passagem da Bíblia quando tomar tal decisão? Nós vamos nos perguntar antes de tomar aquela decisão. Pela Bíblia nós vamos saber se nós estamos seguindo o pensamento de Cristo ou seguindo o pensamento meramente humano. E quando Deus vai modelando o vaso, pode ser que uma parte ou outra ainda esteja mais dura, ainda esteja mais difícil de ficar da forma que o oleiro quer dar para ela. E o que fazer? Quando o barro está muito duro, ele coloca água. Essa água vem na oração. A oração ela vai regando o barro. Regando, e a oração vai tornando fácil aquilo que me é tão difícil. Vai tornando doce aquilo que me é tão amargo pela oração. A Sagrada Escritura é um jeito de Deus te modelar, te formar, para você ficar pronto, capacitado para toda a boa obra. Agora também tem os terrenos onde essa palavra da Sagrada Escritura cai, que nós conhecemos, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear sua semente, Marcos 4. E ele foi andando, né, e uma parte da semente caiu aonde? Na beira do caminho, aonde vieram os pássaros e roubaram. Aqui você imagine corvos, abutres, não imagine passarinho bonitinho, porque esses pássaros são o demônio na parábola. Por que a semente ficou na beira do caminho? Porque o piso era duro, a semente não penetrou. E se a semente não penetrasse, não fosse absorvida pelo solo, ela ficava na superfície. Os pássaros logo viam e iam lá arrancar a semente. Pois bem, isso quer dizer as pessoas que recebem a palavra. Somos nós que estamos recebendo a palavra. Todos esses terrenos é para quem escuta a palavra de Deus. Genice? Desculpa. Todos os terrenos são para aqueles que estão com o ouvido aberto para a Sagrada Escritura. Então é a semente, vai sendo uma semente lançada. Aqueles que são superficiais, que não meditam, a semente é lançada, mas eu não medito, eu não guardo ela comigo. Eu tenho que memorizar para eu poder depois sair com aquela palavra, meditar mais vezes, levar ela comigo, relembrar, usar essa faculdade da minha alma chamada memória. A memória ajuda no desenvolvimento espiritual. Ela
é principalmente usada nas segundas moradas, a memória, como a razão, a inteligência, usar a inteligência para pensar, refletir na palavra, na Bíblia. Então, se eu refletir, a semente cria profundidade, ela penetra na terra, não fica por fora, nada me arranca, porque agora está mais lá dentro. O segundo terreno onde cai a semente é o pedregoso, um vaso grande, onde tem terra por cima, mas muita pedra por baixo. A semente caiu, cresceu, brotou logo. Só que a raiz não encontrou terra, então a raiz está seca, não tem lá muita raiz. Não tem nutrientes, né? Não tem nutrientes, não tem raiz. Então a planta por fora, da terra para cima, está bonitinha, mas no primeiro sol que vem, queima essa palavra da Escritura. Esse sol são tribulações, tentações e perseguições, que a pessoa que acolher a semente vai passar. Não tem jeito, vai passar perseguição. Espiritual, familiar, serviço, emprego, financeiro, vai abalar algumas áreas da vida dela. É Deus começando a quebrar ovos para fazer o omelete. E se a pessoa não tiver raiz, é inconstante. Ela logo vai secar, ela vai murchar. Ela vai com alegria receber a semente, vai desenvolver a semente em 1, 2, 3 dias, no quarto já deu para trás. A falta de perseverança é um problema no mundo atual, essa inconstância. O ser humano começa uma coisa e não termina. Tudo que ele começa, ele não termina. Vai casar, não termina até o fim. 3 meses casado, já separou. 1 ano casado, já separou. Porque esse solo pedregoso, né? Lá internamente está estragado. Né? Tem pedras. Tem pedras. Tem que arrancar as pedras e colocar terra. Essa terra nós podemos comparar com a humildade, porque humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra, né? Tirado da terra. O homem foi tirado do humus. Então, a humildade, ao pó ele voltará, ao humus ele voltará, então ele voltará à humildade. A morte deixa todo mundo humilde, colabora para a humildade. Essa terra humus, então, para vencer o terreno pedregoso, o homem precisará de mais humildade, menos orgulho. Orgulho deixa o coração dele como pedra, endurecido. O terreno pedregoso seria os empecilhos, né, que tem, né, dentro da alma dele. Empecilhos que muitas vezes provém do orgulho dele. Mas o empecilho que eu falo assim, tem os 7 pecados capitais, coisas todas, né? Está corrompido, né? Está corrompido. Então ele precisa trabalhar para ele enraizar. Mesmo se ele for inconstante, ele deve retomar. E se ele for inconstante de novo, ele deve retomar. E Santo Afonso de Ligório diz, só há um jeito de você ter perseverança. Olha só o segredo da perseverança. Agora, para todo mundo poder ser perseverante, é pedindo. Só isso que você tem que fazer, pedir. Senhor, eu quero ser perseverante em tal área. Eu comecei uma vida mais intensa eucarística, Senhor, eu quero perseverar. Comecei uma vida bíblica mais intensa, Senhor, eu quero perseverar. Comecei uma vida, sei lá, de evangelização mais intensa, Senhor, eu quero perseverar. Na hora da perseguição, Senhor, eu quero perseverar. Na hora que vier os buracos, as armadilhas, Senhor, eu quero perseverar. É assim que a pessoa persevera. Não tem truque especial nenhum. O terceiro terreno é os espinhos. Os espinhos, a planta cresce, mas tem espinho que cresce mais, sufoca a planta. Esses espinhos são as preocupações da vida. Então as pessoas, elas andam muito preocupadas. Precisa se preocupar com as coisas da terra, mas elas não devem tomar a nossa atenção. Deus, ele sabe da sua necessidade. A sua necessidade nunca pode ser maior do que o cultivar a palavra dele. Porque às vezes nós deixamos a palavra de lado para socorrer uma necessidade do corpo, uma necessidade financeira, uma necessidade familiar. E o Senhor está dizendo, eu conheço. Eu disse, busca primeiro o meu reino e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Não te preocupes. De fato, isso acontece. Tinha um irmão que chegava o dia do grupo e ele passava a semana toda com a casa dele cheia de entulho. E aí chegava o dia do grupo, não, eu tenho que arrumar minha casa, eu estou reformando a minha casa, e o meu telhado, e a minha parede, e nossa, eu não estou com cabeça para ir para grupo agora, aí eu não estou com cabeça nem para ir mais para a igreja, não, eu só vou na missa do domingo e olhe lá, eu não estou com cabeça para oração, deixa eu terminar isso, aí eu vou voltar. Deixa eu terminar e eu vou voltar a frequentar o momento da evangelização. Ou seja, a preocupação
sufocou a semente dele. Ele estava deixando a preocupação ficar em primeiro lugar. Aqui da Mancida. Na verdade, isso aí era tudo influência do demônio, né? Do demônio para gerar essa ansiedade nele, essa atrapalhação toda, né? Porque às vezes nós precisamos resolver tanto uma coisa. Não, primeiro eu vou resolver, depois eu vou orar. Primeiro eu vou resolver, depois eu vou para a missa. Primeiro eu vou resolver, depois, sei lá, eu vou para o ministério. E não pode ser assim, tem que ser as coisas do Senhor em primeiro lugar. Será as brechas que tinha nele? As brechas que tinham nele. Então a palavra de Deus vai dando disciplina até nós chegarmos no terreno bom. O terreno bom é o último terreno, mas para você ser um terreno bom, você precisa espantar os pássaros, espantar os demônios. Como é que você espanta o demônio? É sendo mais espiritual e menos carnal. É tendo mais santidade para ganhar autoridade espiritual sobre o demônio. É assim que o demônio ele é espantado. Depois você tem que arrancar as pedras e ter constância, enraizar-se. O apóstolo Paulo falou que quando nós estamos enraizados, nós não vamos com qualquer sopro. Ou seja, aquela planta que está sem raiz jogada no chão, dá um vento assim, e ela é arrastada para o vento. E se o vento leva ela para a esquina e depois volta, traz ela para onde ela estava e volta e leva ela para outro lugar, e ela é inconstante, entendeu? O vento soprou, ela vai. Isso são as nossas paixões, o sabor das nossas paixões, afetos que nós temos, apegos que nós temos, que quando eles batem sobre nós, quando eles batem em nós, eles querem nos arrastar como um vento forte. E se nós não tivermos firmes e enraizar na doutrina, nós vamos ir ao sabor da primeira paixão que bater. Vou dar um exemplo. Chega a hora de vir aqui para o grupo da formação. Chega a hora de ter o grupo da formação, pois se ataca aquela paixão. Aquela paixão de, ai, que preguiça. Ai, hoje acho que eu não vou. Ai, eu vou me atrasar mais um pouquinho. Ai, eu vou ficar um pouquinho deitado. Bate aquele negócio, entendeu? Esse é o sabor da paixão. Se você não for firme, você é arrastado. Porque as paixões fazem uma violência contra nós, é uma violência. O pior inimigo que tem é a nossa carne, que volta contra nós. E eu vou ter que combater com outra violência. Não é possível. A nossa carne quer nos levar para onde nós não queremos. Nós teremos que violentar ela, com penitência, não dando sossego para ela. São Pedro de Alcântara, ele não dava descanso para o seu físico, para o seu corpo. Só ia dar descanso, ele falou, depois da morte. Não vai descansar, corpo. Você tem que trabalhar para o serviço de Deus. Você tem que servir a Deus, porque eu não quero passar no purgatório, não. Não quero ficar queimando no purgatório, então tem que espiar os pecados em vida. Tem que servir o Senhor em vida, com os cansaços, com as fadigas, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o coração. Amar a Deus, até se fadigar, se consumir, como aquela sarça que queima e não se consome, que apareceu diante de Moisés. Tudo isso é ser terra boa. Aí fica a pergunta: quanto que eu vou produzir sendo terra boa? Quando que eu vou estar pronto para eu produzir um fruto, para eu instruir os demais? Porque Deus, Ele não quer que nós fiquemos apenas no banco da igreja. A palavra missa quer dizer missão, sabia? A palavra missa quer dizer missão. Papa Bento XVI diz o seguinte, que santidade e missionariedade são duas faces da mesma moeda. Você tem uma moeda, tem duas faces, cara, coroa. De um lado tem santidade, do outro tem missionariedade. Um cristão que só tem uma face, uma moeda que só tem uma face é moeda falsa. Um cristão que diz, eu tenho santidade, mas eu não tenho missão, eu não trabalho para chegar lá no ponto de ir para a missão. Eu sou um cristão falso, porque eu não amo meu irmão. Amar o irmão, praticar as obras de misericórdia, levar a pregação para ele, instruir os menos esclarecidos, é obra de misericórdia. Consolar os aflitos é obra de misericórdia, mas consolar com o quê? Com a minha palavra humana? Não, consolar com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, saber consolá-lo. Isaías diz, o Senhor deu-me língua adestrada para saber confortar o que está aflito. O Senhor fez de mim uma flecha guardada na sua aljava para eu atingir o alvo. Como isso? Através da formação. O Senhor formando.
Ele te enche até você transbordar. Somos copos vazios. Que aí vai depender da semente. Jesus falou que uma semente produziu 30, outra 60, outra 100. Qual semente você? Você é que está produzindo 100, você que é a que está produzindo 30, a que está produzindo 60. Quanto você está produzindo? Quanto fruto você está colhendo? E se ainda não é época de colher fruto, você tem que continuar plantando. 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 Perseverando. E Paulo diz, o trabalhador tem que trabalhar com afinco, se quiser ter boa colheita. Se você for trabalhar com plantio, com horta, você planta hoje, não é amanhã que você vai colher. Só que nós somos muito desesperados. Plantou agora, daqui 5 minutos já quer estar colhendo. Não é assim que funciona com o Senhor. Nós vamos plantar e vai regar e vai continuar mais um pouco. Até que vai a horta brotando e brotando e brotando e algumas folhagens vão ser perdidas, talvez. Mas a grande plantação, a grande colheita vai ficar para nós. E eu quero dizer ainda mais. Para você ver como a instrução é importante, eu vou falar 3 santos que foram analfabetos na igreja, mas que eram extremamente instruídos, mesmo sendo analfabetos. Ou seja, não tinham a letra, mas eles conheciam a palavra com profundidade, tinham ciência e sabedoria da Bíblia, que foi conferida a eles, porque, então veja, até os analfabetos, os santos analfabetos, eles usavam a inteligência. Não quer dizer analfabeto ser burro, não é isso não. Você sem estudos é burro. Sem grau acadêmico eu não dou valor para a pessoa porque ela não tem uma faculdade, um ensino superior. Errado. Isso é orgulho. Só quer valorizar quem tem diploma, quem tem título. Às vezes o cara tem título, mas ele não tem santidade. Ele tem título, mas ele não tem oração, vida interior. Então de nada servem os títulos dele. Nada serve os diplomas dele. Ele tem teologia. Ele tem o doutorado em Sagrada Escritura, em Direito Canônico, em História da Igreja, em Mariologia. Nada adianta isso. Porque ele não tem santidade. Deus não vai julgar pelas informações, os livros que você leu, não. Tudo isso é para gerar nós fruto. Se não gerar fruto, esquece. Se o Senhor não puder colher doce santidade, esquece. Então, o primeiro santo é Santa Catarina de Sena, analfabeta, que tem um livro que os discípulos dela escreviam as coisas que ela dizia quando ela estava em êxtase, no êxtase de Deus Pai, se comunicando com ela. Não joga não, ó. Santa Catarina de Sena, ela foi uma diretora espiritual. E, inclusive, ela chegou a dar uma direção espiritual para um papa. Na época dela viveu o papa e o antipapa. E o antipapa é que ocupou a sede de Roma, pois ela foi lá no papa verdadeiro que tinha saído cabisbaixo, desanimado de lá, apontou o dedo e falou: volte, o senhor é que é o papa, o senhor é que é o escolhido para ser o papa, volte e tome seu lugar. Aí ele, com essa direção, ele voltou. Olha o que Deus fez. E ela nem foi religiosa, ela foi leiga da Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. Segundo santo analfabeto é São Francisco de Paula. Não é São Vicente de Paula, é São Francisco de Paula. Ele, com 19 anos, ele fundou uma ordem religiosa. Ele não sabia ler e escrever. E ele pregava a palavra de Deus, ele era pregador do Evangelho. Então ele empreendeu uma obra onde ele foi um pai espiritual para muitos, fez muitos discípulos sem saber ler e escrever. Só com a ciência que ele adquiriu o quê? Da escuta da Escritura, da escuta dos santos, das santas, da escuta de homilias, de pregações. Então, e mesmo na oração pessoal e particular dele, São Francisco de Paula. E o terceiro santo, esse vocês conhecem, São Benedito. São Benedito, o negro. Ele era analfabeto, mas ele era procurado por teólogos e renomados. Vinham ter aula com São Benedito. Vinham aprender de São Benedito. E o homem era simples, de ficar na cozinha o dia inteiro se santificando numa cozinha do convento franciscano. Queria os serviços mais humildes da casa. Então, o homem que era um vaso de barro onde residia o grande tesouro de Deus. Ele era instruído na Escritura. Então, teólogos que haviam estudado faculdades, tendo conhecimento de livros e livros, vinham para ter com São Benedito. Que incrível, porque ele era um homem conhecedor.
Ele era um homem formado pela Sagrada Escritura, pronto para toda boa obra, como foi dito aqui. Um homem que se deixou formar pelos caminhos do Senhor. E pra você ter noção, quando ele morreu, o convento foi invadido. Todo mundo queria roubar a relíquia dele. Quero roupa, eu quero objeto de São Benedito. Teve que ser enterrado às pressas para não dar problema para os irmãos. E o corpo dele está incorrupto até hoje. Mais um corpo incorrupto. Eu não sabia, São Benedito não sabia. E tem vários milagres que aconteceram junto ao corpo dele. Portanto, essa formação falou um pouquinho da Bíblia para despertar a fome da Sagrada Escritura. Nós temos que ter atenção com a Sagrada Escritura, saber que ela é realmente o que foi dito, inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, educar e formar conforme a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. São Jerônimo fala uma frase conhecidíssima: quem não conhece as Escrituras não conhece Cristo. Amém? Amém.